Boa noite com Jesus. Vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia. Em 1 Coríntios, capítulo 7, vamos ler até o verso 16. Nós denominamos este culto, esse segundo domingo do mês, não sei se vai prosseguir assim, culto de família. Todo culto é de família, né? Mas é que é mais dedicado a famílias, e nós temos aqui uma lista de como acabar com um casamento. Eu queria para o próximo culto uma lista como fertilizar o casamento. Sua experiência, como manter, regar, sustentar um casamento. Deixando também uma lista de coisas positivas, não é? Vamos ter uma lista de coisas positivas. Ora, quantas coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Vou repetir. Ora, quantas coisas que me escrevestes, quer dizer que eles estavam preocupados. Bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da prostituição, então, um dos motivos do casamento é para evitar exatamente isso que a maioria está cometendo, mesmo depois de casados, prostituição. Mas por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher e cada uma tenha o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Digo, porém, isto como que por permissão e não por mandamento, porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficarem como eu. Paulo era solteiro. Existe uma história, uma extra bíblica, que ele houvera sido casado. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Todavia os casados mando, não eu, mas o Senhor é que manda, que a mulher se não aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido. Isso é o Senhor que está mandando. E que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não o Senhor, na autoridade de apóstolo, profeta. Se algum homem tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se. Porque, neste caso, o irmão ou irmã não está sujeito à servidão. Mas Deus chamou-nos para a paz. Porque, donde sabes, ó mulher, presta atenção, porque donde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou donde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Mais uma vez voltamos a falar contigo, Senhor, com uma gratidão em nossos corações, porque ainda queremos ouvir esta Bíblia, esta velha Bíblia. Ela tem valia para nós.
ela tem sentido para nós. E nós carregamos um sentimento, um ressentimento de não podermos encaixar, enquadrar em toda esta velha Bíblia. O que seria uma maravilha, uma grande segurança. Iríamos para o superlativo de Abraão, certíssimo, ou certíssimos, de que o Senhor é fiel, tem capacidade, pode, tem poder para cumprir o que o Senhor promete nesta Bíblia. E assim estaríamos mais descansados, mais descontraídos, menos tensos, sofrendo menos tensão. Consequentemente, teríamos mais saúde, dormiríamos mais em paz. Em nome de Jesus Cristo, ajuda-nos nesse sentido, que sejamos mais gratos a Ti. Em nome de Jesus, assentai-vos, sentai-vos. E agora aqui, razões para um casamento ir a pique. Brigar quando ele atrasa, antes de saber o motivo, por que ele atrasou. Segundo, no meio de uma discussão, colocar a família no meio, sem ter nada a ver com a discussão. Então começa a citar a mãe do marido, a avó do marido, a irmã do marido, a prima do marido, a mãe da mulher, o pai da mulher, o irmão da mulher e aquela coisa toda. No meio de uma discussão, colocar a família no meio sem ter nada a ver com a discussão. Terceiro, fazer gastos supérfluos sem consultá-lo. Ela está gastando dinheiro sem consultar o marido. E além disso, gastos supérfluos. Aquilo que não é de primeira necessidade. Como é que faz, hein? Quarto, ser carinhoso somente, agora virou para cima dele, quando quer uma noite de amor. Tristeza. Ele deve ter. O orgulho de ser carinhoso em todas as fases da vida, né? Brigar porque uma mulher olhou para ele, sendo que ele nem percebeu. Isso aí já é coisa... Ele nem percebeu que a mulher está olhando para ele e ela já está brigando, despertando a atenção dele para aquela mulher. É uma das causas. Quando ele procura ser carinhoso, rejeitá-lo. Ou rejeita-o dizendo que há segundas intenções. Meu Deus. Sétimo, após ele, entre aspas, o ele entre aspas, muito bem escrito, viu? Ter feito o almoço do domingo para ela. Olha, que bonito, hein? Ao invés de agradecer, coloca defeito. Dá uma coisa, só olha o defeito que tem naquilo, nunca agradece. Oitavo, demonstrar insatisfação ao receber um presente que ele te deu com tanto carinho. Para ele está dando uma grande coisa. Ela olha, que coisa. Perguntas e respostas número 1, parágrafo 69, o profeta diz: eu e minha esposa não nos pomos de acordo. Seguro que não nos pomos de acordo. Digo a ela que a amo, e ela diz que não crê que a amo. Mas isso por uma razão. Ele vai dizer. Porque ele chegava de uma campanha, pegava uma vara de pescar, que era um pretexto para continuar na presença de Deus. Sendo um nazireu de Deus, tendo um ministério como ele tinha, de profeta maior, então ele sacrificava. Não foi fácil ser esposa do profeta. Não é fácil ser esposa de um pastor comum, simples, de um pastorzinho. Não é fácil ser esposa de um diácono, vocês sabem disso. Ser filho de um diácono. Agora pense ser esposa de Elias, que não tinha... Ele dizia, sai do meu caminho, fosse quem fosse. Quando Deus chamava para o deserto, acabou. Então, ela como mulher chegou a pensar, ele não me ama. Não é?
Assim sendo, então, assim, certamente, nós não nos pomos de acordo. Por quê? Eu não estou de acordo com ela quando ela diz que eu não a amo. Mas lhes digo que, com segurança, que nos entendemos muito bem. A diferença está aí. Estava em desacordo no sentido de amar ou não. Mas se entendiam. O problema é não se entender. Não partir para o diálogo para ouvir um ou outro. Talvez não mostre a ela suficientes sinais que seriam o quê? Estou fora pregando, então venho para casa e tomo minha vara de pescar e vou pescar. Porém, a amo no profundo de meu coração. Só que tenho que permanecer distanciado dela. Isso é tudo. Agora, é claro, pelo seu ministério. Continuando aqui, ó, isso aqui foi muito bem feito, viu? Deus recompensa. A pessoa não pôs o nome, mas está tudo bem. No nono lugar aqui, ela pôs grifar por qualquer motivo, ou gritar por qualquer motivo. Aliás, não se deve gritar. Então, a pessoa colocou assim, gritar por qualquer motivo. Às vezes grita até com uma criança inocente, né? Gritar por qualquer motivo. Aí ela coloca assim, aliás, não se deve gritar por motivo algum. Isso são razões para um casamento ir a pique. Um tirar a autoridade do outro na frente das crianças. Razões para um casamento ir a pique é compará-lo com seu pai, que por sinal se separou de sua mãe. Compará-lo com seu pai, então vamos adiante um pouquinho com isso aqui. Compará-lo, quer dizer, a mulher comparar com seu pai, comparar com o seu marido, com o seu sogro, porque o sogro, o pai do seu marido, largou a mulher, largou a mãe. Então compara, bom, o seu pai já largou mesmo do seu marido, seu pai já largou de sua mãe mesmo, então é sinal que você vai largar de mim também. Ela devia ter visto isso antes, então, de casar. Essa questão de ficar lançando estas coisas no rosto um do outro é baixaria. É baixar o nível. Agora, a mensagem vem para elevar o nível da família. E tirar lá do rasteiro, das coisas baixas. Então fica comparando o marido com o pai dele, comparando a mulher com a mãe dela, porque a mãe dela não prestou, porque a mãe dela largou do pai, porque por isso, por aquilo, comparando a esposa com a irmã dela. Às vezes essa esposa não anda com sua irmã porque ela não teve vida digna, ela se separou de tudo e fica sofrendo humilhação, hein? Está na baixaria. Deixar os afazeres para sair de casa em casa. Não cuidar das roupas dele. Mas a irmã pegou, a irmã pegou no cabo do chicote mesmo. Porque se fosse homem, né, tudo bem. Mas não cuidar das roupas dele. Trazer problemas do trabalho para casa. Diz quando ela está feia, mas não diz quando ela está bonita. Ela virou para cima dele agora. Você está feia. Só está feia quando está nervosa, emburrada. Aí fica feia mesmo. Quando está diferente, tira as rugas da testa e está sorridente, aí fica bonita. Fica bonito. Não, você não pode ficar assim nervosa que você fica feia. Você vai enrugar a testa cedo se você ficar assim. Então, é preciso ficar bonita. Mas diz quando ela está feia. Mas não diz quando ela está bonita. Você está linda. Quantas vezes você já disse para ela, você está linda?
Você que não falou ainda para sua mulher que ela é bonita, fala agora. Fala, você é bonita. Fala. E aqui ela matou a pau, os dois. Não cuidar da higiene pessoal. Isso leva casamento a pique. Não cuidar da higiene pessoal. Aí não precisa falar mais nada. Não precisa falar mais nada, né, irmão? Precisa, né? Vocês estão achando demais? Espera aqui, ó. O que Paulo disse aqui, ó? O que Paulo disse aqui? Tito, né? Tito capítulo 2. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém a tantas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes e amarem seus maridos e amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Olha aí, foi o que a irmã Lídia disse. Ser obediente. Cala a boca. Ela diz, cala, fica calada. Mas quem é que fica calado? Cala, mulher. Não calo. Cala. Então você tem que calar para ela. E deixa ela falar. Não é certo? A coisa está invertida. Eu quero lembrar aqui com o irmão Branham de uma coisa muito importante que está na mensagem deixando escapar a pressão. Você quer uma sugestão para a semana? Leia a mensagem deixando escapar a pressão. Sugestão da semana. Vamos fazer isso todos os domingos? Sugestão da semana. Então eles dão a sugestão do filme da semana, do prato da semana, do restaurante da semana, do cinema e aquilo outro, do jogo da semana. Mas aqui nós vamos ter a sugestão da semana. Deixando escapar a pressão. Quem não tiver a mensagem, adquirem lá na Casa de Literaturas, aí a última porta direita no pátio, antes do portão de saída. Então, no parágrafo 59, ele diz, eu estava na África e eu estava observando uma ovelha alimentando. Era um cordeiro, uma ovelha de porte médio. E a criaturinha estava comendo muito pacificamente e, de repente, ele ficou impaciente. E ele dava uma mordida, ele olhava ao redor, ele dava uma mordida. E quando ele estava calmo, eu estava observando. Ele parecia tão calmo, eu pensei, não é aquela calma lá fora? Olhe para aquela criaturinha. O pastor estava cuidando delas, tinha ido para o curral, atrás, nativo, era um homem de cor. E eu observei esta criaturinha lá na África. E após um tempo ele ficou nervoso. O cordeirinho ficou nervoso. E é a coisa que às vezes você não entende. Você não compreende. Muitas vezes. Então, às vezes, a pessoa fica nervosa e não sabe por quê. Não sabe por quê. É o instinto do animalzinho que estava tão calmozinho ali, aquela criaturinha, tão calma, logo começou a ficar nervosa. É uma característica, inclusive, de quem sofre do coração, às vezes. Na véspera de sofrer um infarto para morrer, sempre a pessoa fica nervosa. E às vezes a família não entende, a esposa não entende, o marido não entende, porque é difícil a mulher morrer do coração, morrer de repente, como minha mãe morreu. É muito custoso. Mas dizem agora, eu estava ouvindo o irmão Joaquim falando, que já está crescendo, já cresceu 40% a causa morte de infarto cardíaco da mulher por causa da sobrecarga, que é só assumindo as condições dos homens, né? Então, vejamos o exemplo disso aqui, que pode explicar muitas coisas para nós nesta noite. Então eu pensei, não é aquela calma lá fora? Olhe para aquela criaturinha. O pastor estava ali
tudo bem, e observei essa criaturinha. Após um tempo ele ficou muito nervoso, ele ficou nervoso, inquieto, e eu pensei, o que é com aquele sujeitinho? Por que ele estava tão calmo e agora ficou tão nervoso? E ele ficou tão nervoso, ele olhava nesta e naquela direção, ele começou a berrar, ele não sabia o que fazer. Bem, eu pensei, o que faz aquela criaturinha ficar tão excitada de uma vez? Agora, ele estava num pequeno campo de pasto. Você pode se transferir para aquela experiência. Mas ao longe, lá atrás, eu observei alguma coisa surgir, abaixar novamente, a cerca de meia milha, aproximadamente 800 metros, quase 1 quilômetro. Bem escondido no mato, um leão deslizando, agachadinho lá no mato, em direção do cordeiro. E aquela criaturinha, alguma coisa nela, estava levando a um ponto que sabia que havia perigo em algum lugar. Ele não podia ver, porém o leão havia farejado a ovelha e ele tinha que ser rápido agora para pegá-la antes que o pastor a pegasse, a tirasse do caminho. Assim, então, observando a tensão, uma tensão tremenda tinha se formado. E numa distância, esse leão estava deslizando realmente fácil. E embora a ovelha não pudesse ver o leão, mas havia algo dentro dela que ele contava que o perigo estava próximo. Então, o que falta muito nos lares, a mulher não percebe. Eles chamam de sexto sentido. Ou não teria um Espírito Santo para perceber que o progresso que está entrando na casa pelo qual ela está tão feliz vai tirar muito cedo aquele marido dela, até a prosperidade, de um certo modo, que ele vai se envolver até com outras mulheres. Não é ciúme doentio, não é essa psicose, essa coiseira que vem na cabeça, sujeira que vem na cabeça, não é isso? E aquele homem não percebe. Não percebe. O irmão Branham diz, você diz com quem você está andando, quem são suas amigas, quem são seus amigos, a qualidade de literatura que aquela mulher está lendo, a qualidade de suas amigas e seus amigos, aquele homem que ele está arrumando, a qualidade de música que está entrando naquela casa, o novo círculo de amizade que aquela esposa está arrumando, e o coraçãozinho, não tem um coraçãozinho para perceber que a morte está entrando, está chegando. Agora o profeta diz que naquele cordeirinho havia uma coisa lá dentro, veja, a ovelha, embora a ovelha não pudesse ver o leão, mas havia algo dentro dela que ele contava que o perigo estava próximo. Então, por isso ela pensava logo, é tempo de me corrigir. É tempo, ele pensa logo, é tempo de se pôr a orar. É tempo, como o irmão disse aqui, que acorda de madrugada, a mulher está orando. Perceber o perigo muitas vezes se dá glória a Deus e agradece a Deus como bênção
Você sabe que Eva agradeceu a Deus? O que a igreja nominal está fazendo? Agradecendo a Deus pela semente da serpente? Então, irmãos, esses itens podem continuar chegando. A mocidade pode fazer parte, pode ser misto os assuntos. Está tudo bem. Mas tem que haver essa coisa lá dentro que havia dentro daquela ovelha. Embora a ovelha não pudesse ver o leão, mas havia algo dentro dela que lhe contava que o perigo estava próximo. Há algo dentro da pessoa que vê que uma bênção está chegando, uma bênção de Deus. Porque não é toda nuvem negra que é sinal de desaprovação de Deus. Como também não é toda bonança que é sinal de aprovação de Deus. Então é preciso ter. O melhor de tudo é essa bússola. Porque nós podemos discutir, algumas pessoas podem dizer, mas as mulheres, as irmãs falam aqui no tabernáculo. Não, elas não falam. Raramente nós temos um culto desse. Eu preguei lá em igreja nos Estados Unidos, que depois que de irmãs dar testemunhos lá na frente, foi que eu preguei. A mensagem ligadas ao tabernáculo Branham. Não tem nada a ver. Isso aí, elas estão ensinando com seus testemunhos, ao lado de seus maridos. Mas tudo isso é válido. Tudo é válido. Essa lista, veja só. Brigar quando ele atrasa, antes de saber o motivo. No meio de uma discussão, colocar a família no meio, sem ter nada a ver com a discussão. Fazer gastos supérfluos sem consultá-la. Ser carinhoso somente quando quer uma noite de amor. Brigar porque uma mulher olhou para ele, sendo que ele nem percebeu. Quando ele procura ser carinhoso, rejeitá-lo, dizendo que há segundas intenções. A coisa que mais irrita um homem é dele não dever nenhum flerte, nenhuma coisa, e aquela mulher virar um pinhão em cima dele. Mas o homem dá vontade de abrir um buraco e entrar dentro. Sumir. Ele toma, falar a verdade, ele toma antipatia. Brigar porque uma mulher olhou para ele, sendo que ele não percebeu. Quando ele procura ser carinhoso, rejeitá-lo, dizendo que há segundas intenções. Você só está aproveitando de mim, você só quer isso. Após ele ter feito o almoço, no domingo, ao invés de agradecer, coloca defeitos. Demonstrar insatisfação ao receber um presente que ele te deu com tanto carinho. Gritar por qualquer motivo, aliás, não se deve gritar. Pois bem, um tirar a autoridade do outro na frente das crianças. Usar roupas que vão contra a vontade dele. Forçá-lo a fazer dívidas para satisfazer um capricho. Compará-lo com seu pai, que por sinal se separou de sua mãe. Deixar os afazeres para sair de casa em casa, conversando. Não cuidar das roupas dele. Trazer problemas do trabalho para casa. Diz quando ela está feia, mas não diz quando ela está bonita. Não cuidar da higiene pessoal. Tudo bem. Essas coisas todas são válidas. Mas, na verdade, tudo que vai mandar é isso aqui. Embora a ovelha não pudesse ver o leão, mas havia algo dentro dela que lhe contava que o perigo estava próximo. Agora, se a mulher, a esposa, é a melhor coisa depois da salvação, o marido é a melhor coisa depois da salvação, a família, depois de Deus, e você depois da família. Ora, se isso é assim, então o que se deve fazer? Deve viver para isto, e por isto e para isto.
O que a experiência está mostrando é isso. E não vai pensar você que deixando rolar, passar por despercebida com o perigo, vai ser de menos monta, de menos prejuízo do que ser devorada, destruída. Depois disso, a pior coisa que a pessoa pode receber nessa terra é o desfastelamento de seu casamento. Uma vez que depois da salvação ele é a melhor coisa, então depois da salvação é a pior coisa que pode acontecer, é o seu desfacelamento. Mas nunca se previne, nunca se acorda antes, é depois. A verdade é essa. E esta é a maneira que é hoje. Que existe algo dentro das pessoas que permite que elas saibam que alguma coisa está para acontecer. Nós sabemos disso. Os cristãos sabem, o mundo sabe, o beberrão sabe, o jogador sabe, o homem de negócio sabe, os governos, as Nações Unidas, todos eles sabem que alguma coisa está para acontecer. Tem se formado uma tensão total, absoluta, intensa,